líder religioso ali, ele é muito mais forte, essa presença é muito mais forte, principalmente no momento de escândalos como esse. É importante no país que tem tanta, vamos dizer assim, o número de fiéis não é tão significante assim para a Igreja Católica? Eu acho que é. Quer dizer, como você falou, é um momento difícil para a Igreja, né? Mas uma visita de um Papa é sempre a visita de um Papa. E esta é apenas a segunda visita de um Papa à Inglaterra, num contexto bastante diferente da outra, né? Eu acho que para os católicos ingleses isso é importante. E eu diria, na minha opinião, quer dizer, o centro dessa visita, a coisa mais interessante dessa visita, é a beatificação do cardeal Newman, que está prevista para acontecer em Birmingham. O cardeal Newman é uma figura extraordinária do cristianismo do século XIX. Ele era, digamos, um líder da igreja anglicana por volta de 1830, 1840. Ele fazia sermões em Oxford, onde a Inglaterra intelectual, a inteligência gostava de comparecer, que são sermões que a gente lê até hoje, né? Mas quando ele tinha uns 40 anos, mais ou menos, ele entrou numa espécie de crise pessoal e começou a estudar a história da igreja, as fontes do cristianismo, e chegou à conclusão que o fio de ouro, né, ligando os tempos modernos ao tempo antigo, passava pela igreja de Roma. Então ele se converteu em 1840 e poucos. Foi um escândalo, não é? Porque era a figura mais brilhante do anglicanismo, se convertendo ao catolicismo, no momento em que ser católico na Inglaterra era ser traidor, era ser papista, né? Porque havia toda a memória da Espanha católica que invadiu a Inglaterra, a Invencível Armada. Então ele passou anos no ostracismo total, mesmo dentro do catolicismo, até que ele escreveu um livro, que é um clássico, que chama-se Apologia Pro Vita Sua, que significa uma defesa da minha vida, em que ele contava a história, contava por que ele tinha feito aquilo. E isso provocou uma mudança de cenário muito importante. Primeiro que os católicos as pessoas disseram, bom, então um católico não precisa ser um idiota, né? Segundo, que esse livro tornou-se um clássico, até hoje é um clássico, não é? Então ele foi feito cardeal pelo Leão XIII, morreu com muita idade, né? É um clássico da literatura religiosa. Então, agora você pensa, o cardeal Newman vai ser beatificado por um papa na Inglaterra. Não é? Em outros tempos, você diria, mas que ofensa, quer beatificar? Vai beatificar em Roma, vai ser beatificado em Birmingham por um papa católico, né? Então você vê como aquele atrito entre as duas igrejas diminuiu, os tempos mudaram, né? Então eu acho, para mim, esse é o centro da visita. Luiz, já que o assunto aqui é história e religião, pela primeira vez um Papa vai entrar em Westminster, a catedral que deu origem ao anglicanismo, né? E que é cheia de simbolismos, já que é lá que são coroados os soberanos, os reis e as rainhas britânicos. E se não bastassem todas essas questões históricas, Bento XVI ainda vai ser recebido por uma reverenda que está por trás dessa campanha a favor da consagração de mulheres bispos. Amanhã é um dia histórico, o mundo vai acompanhar um dia histórico amanhã, Luiz. Bom dia. Se é um dia histórico? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu voltaria àquele tema. Eu acho que as relações entre essas igrejas estão muito mais próximas. Inclusive porque hoje você tem, no universo cristão, você tem um tipo de seitas, religiões novas, que às vezes são muito agressivas. Então, linhas mais tradicionais, como os católicos, anglicanos, os batistas, os presbiterianos, eu acho que hoje eles pensam mais no que os aproxima do que nos que os afasta. Não é? E até eu acho que um outro dado curioso dessa visita é que a igreja anglicana está num momento de uma certa fragilidade. Não é? Até por novidades que houve, por exemplo, ordenaram bispos mulheres ou bispos homossexuais. Então houve um frisson dentro da igreja anglicana. O Papa chegou até a acenar, não sei se foi muito político isso, né? Acenar com a possibilidade de que pastores anglicanos que são casados se tornassem padres católicos continuando a ser casados, né? Então eu acho que há essa aproximação. Fala-se muito em conversões do anglicanismo para o catolicismo, porque o anglicanismo é uma religião um pouco assim artificial, né? Ela começou, a gente sabe, porque o Henrique VIII queria se casar de novo e o Vaticano não anulou o casamento dele com a primeira mulher. Então, começou por razões políticas, continuou a ser uma igreja muito política, tanto assim que o chefe da igreja é o chefe de Estado da Inglaterra, né? Então eu acho que hoje há uma certa dúvida sobre o que é ser anglicano. Uma das conversões mais recentes e mais assim, impactantes foi a do Tony Blair, né? Tem uns 2 ou 3 anos o Blair converteu-se ao catolicismo. Então existe essa crise, mas eu acho que essas religiões, essas linhas mais tradicionais do cristianismo, hoje se entendem bem, né? Sabrina, falando em relação a esse ao Estado e à Igreja, né, que a Ana ainda inclusive citou que vai ser um momento histórico, um dia histórico, como é que é o relacionamento do Estado com a Igreja no Reino Unido? Pois é, para a gente falar agora um pouco mais do perfil